Graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo de número 1. Enquanto você encontra o texto, deixe-me fazer um comentário breve acerca do sermão da manhã, de tantas coisas que um texto como esse, de Êxodo 31, tem de preciosidades, meus irmãos. Às vezes acontece o pregador cometer falhas e esquecer de falar algumas coisas. E algo que eu esqueci de falar, mas é bem breve, tá? Se você não escutou o sermão pela manhã, escute quando tiver oportunidade. É que, se você observar o capítulo 31 do Êxodo, que fala sobre um tipo de arte que glorifica ao nosso Deus, a arte que está de acordo com os seus mandamentos, que cumpre a sua vontade, perceba que o capítulo seguinte, o capítulo 32, nos mostra o tipo de arte que desonra a Deus. Exatamente o texto que já foi pregado aqui em duas partes, da feitura do bezerro de ouro. Perceba a sabedoria divina na sua palavra. No capítulo 31, os artífices são ali separados por Deus e comissionados a trabalharem no seu tabernáculo. No capítulo 32, o povo resolve criar um tipo de arte que desonra a Deus. Por quê? Porque foi uma imagem feita do próprio Deus, algo quebrando assim os seus mandamentos. É só a guisa de complemento para nós ainda meditarmos um pouco sobre o que foi pregado pela manhã. Pois bem, Filipenses capítulo 1, do versículo 3 até o versículo de número 11. Filipenses 1, do versículo 3 ao versículo número 11. Assim diz o Senhor nosso Deus: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de vós, de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Mais uma vez oremos. Senhor nosso Deus, somos muito satisfeitos, alegres por termos a Tua presença em nosso meio, Senhor. Temos ouvido o Senhor falar desde amanhã e mais uma vez nessa noite, nesse final de tarde, início de noite. Te louvamos, Senhor Deus, por essa oportunidade agora de ouvirmos o Senhor pela pregação. Pela segunda vez ouvir o Senhor falar pela pregação da palavra nesse dia. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha conduzir nossos corações e nossas mentes ao entendimento correto dessa passagem e a aplicá-la em nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a sermos como aqui o Teu Santo Espírito nos instrui a ser, como um ministro da palavra e a igreja como todo deve ser, voltado para a oração, em ações de graças e verdadeiros intercessores diante do Senhor. Que assim seja em nossos corações, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existem alguns animais, alguns tipos de animais que possuem a pele bastante grossa, como por exemplo os chamados paquidermes, elefantes, hipopótamos, rinocerontes. Esses animais, além de serem, esses três pelo menos citados aqui, serem bastante fortes, grandes, inclusive os hipopótamos são os animais, se você não sabe essa informação, que mais causam mortes na África de seres humanos. Além dessa força toda que eles possuem, eles também têm essa característica.
para lidar com os seus predadores, para se proteger dos seus predadores. Eles têm peles grossas. A semelhança disso, no ministério pastoral, o ministro da palavra e dos sacramentos, ele também necessita ter uma pele grossa para enfrentar os conflitos. Caso contrário, um ministro que não tem o couro grosso, mas é fino, ele não vai conseguir levar a cabo a obra que Deus lhe confiou. São muitos os percalços. Ouvimos pela manhã a leitura de 1 Coríntios capítulo 4. É um exemplo disso, que Paulo lista ali de desafios que o ministro precisa enfrentar na sua lide, no seu ministério. E somente com a pele grossa ele aguenta todo esse conflito. No entanto, assim como o ministro precisa de ter essa pele grossa contra os adversários, ele igualmente precisa de um coração mole. Uma pele grossa, mas um coração mole. E aqui mole não entenda no sentido de não ser firme, mas no sentido de ser amoroso. É importante que ele possua firmeza e, ao mesmo tempo, sensibilidade no pastoreio. Uma pele grossa e um coração mole. E é exatamente sobre isso, sobre esse coração amoroso, que nós vemos o apóstolo Paulo aqui demonstrar nesses versículos de 3 a 11 do capítulo 1 de Filipenses. Um coração que se derrama de amor pela igreja de Filipos. Um coração totalmente voltado para as ovelhas de Cristo. Sim, nessa noite nós aprenderemos que todo ministro do Evangelho deve possuir um coração amoroso para com suas ovelhas, que rende ações de graças a Deus e intercede por suas vidas. Todo ministro do Evangelho deve possuir um coração amoroso para com suas ovelhas, que rende ações de graças a Deus e intercede por suas vidas. Veja isso em 2 pontos. Do versículo 3 ao versículo 8, nós vemos o apóstolo Paulo rendendo ações de graças a Deus pela vida dos filipenses. Ações de graças são dadas a Deus pela igreja de Filipos, do 3 ao 8. Do versículo 9 ao versículo 11, nós vemos o apóstolo Paulo orando, intercedendo pela igreja de Filipos. Ações de graças e intercessão pelaquela igreja tão amada pelo seu fiel ministro. Veja, primeiramente, as ações de graças, começando no versículo de número 3. Vamos ver, pelo menos tentaremos ver aqui cada sentença, cada parte. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Perceba, nessa sessão introdutória aqui da carta, sim, é a sessão introdutória ainda, você tem o apóstolo Paulo fazendo o seu prefácio tradicional, nos versículos 1 e 2, mas do 3 ao 11 ainda temos uma introdução. Paulo ainda está introduzindo os assuntos que ele irá tratar ao longo dessa carta. Aqui, logo nessa sessão introdutória, ele revela um coração agradecido. É a primeira coisa que eu quero que você perceba. Nesse ato de ações de graças, e não seria diferente, ele já demonstra um coração agradecido. A primeira característica aqui que eu quero que você perceba. E lembre-se, apesar do apóstolo se encontrar numa situação difícil, pois ele estava preso quando escreve essa carta, ele mantinha os crentes de Filipos em seus pensamentos. Depois de ter passado uma década da sua pregação, desde Atos capítulo 16, sua gratidão pela vida dos filipenses só aumentava. Você lembra do que aconteceu em Atos 16? A própria ida do apóstolo Paulo com sua comitiva a Filipos foi completamente direcionada pelo próprio Deus. Havia um outro interesse, um outro propósito, mas o próprio Espírito Santo os guia para Filipos. E quando lá chegam, o Senhor começa a converter corações ali. Nós temos o caso de Lídia, primeiramente, depois acontece a libertação daquela jovem possessa, em seguida temos o caso do carcereiro, lembrando que Lídia e o carcereiro, juntamente com sua casa,
foram batizados, o evangelho é pregado, uma igreja é plantada e finalmente o evangelho entra na Europa. Grandes coisas fez o Senhor Deus através de Paulo e de seus mensageiros ali em Filipos. Por volta de 10 anos depois, Paulo escreve essa carta e demonstra que a sua gratidão pela vida daqueles irmãos só aumentava. Um coração agradecido por aquela igreja. Essa deve ser uma característica de um ministro da palavra. Ser agradecido a Deus pelas ovelhas que o Senhor Deus o colocou sob o seu pastoreio, sob a sua liderança. Mas eu pergunto a você, na condição de ovelha que você se encontra, é você agradecido por aqueles que Deus colocou sobre você como liderança? A semelhança do apóstolo Paulo, que agradece a Deus pela igreja de Filipos, você é grato do outro lado da história por aqueles que Deus colocou como seus pastores, seus presbíteros, seus diáconos? Segunda característica dessas ações de graças aqui, veja. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. O segundo aspecto aqui dessas ações de graças dadas por Paulo aqui é que esse coração amoroso, ele se revela num espírito jubiloso. Paulo está alegre. Não é com um espírito mórbido e preocupado com a sua própria situação que ele está orando pelos filipenses, mas é com alegria. É com alegria. Quando é que você iria suspeitar que o apóstolo Paulo escreve essa carta, logo aqui no seu início, falando de alegria, e esse tema vai percorrer toda a carta, e não é à toa que há teólogos que a chamam de a carta, a epístola da alegria? Quando é que você suspeitaria que o apóstolo Paulo estava preso, escrevendo essa carta? Pela maneira como ele coloca as palavras, pela forma tão alegre, tão exultante que ele demonstra em escrever essa epístola. Sim, meus irmãos, Paulo está transbordando de uma alegria triunfante. O tom dessas palavras nos leva a pensar que ele deve estar participando ali de um festival ou comemorando alguma coisa com os amigos em sua casa. Contudo, ele estava algemado a soldados em prisão domiciliar. Que alegria é essa? Como um homem pode, na condição de Paulo, preso, expressar tamanho júbilo? Como isso é possível? Só há uma razão para nós explicarmos isso. Gálatas capítulo 5, versículo 22. A alegria que Paulo expressa é uma virtude do fruto do Espírito Santo. É obra de Deus. Alguém na condição de Paulo só pode se alegrar verdadeiramente se provar a alegria que vem do Senhor. Só a alegria da salvação. Só a alegria da pessoa de Cristo. Só a alegria do Espírito Santo que transborda do trono de Deus para os nossos corações e nós derramamos para a igreja. Pode ser vista na vida de pessoas assim, que apesar das circunstâncias, estão satisfeitas, estão alegres no Senhor. Sim, essa evidência da graça é uma alegria profunda no coração que sabe que tudo está bem no Senhor. Tal exuberância interior não é um sentimento que depende de circunstâncias favoráveis. A felicidade que o mundo proporciona, meus irmãos, ela desaparece quando as circunstâncias se tornam desfavoráveis. A verdadeira alegria repousa num conhecimento ou num relacionamento imutável com o Senhor, que é a nossa fonte de alegria permanente. É por isso que você tem total condição, se você está em Cristo, de ter uma alegria imutável, porque o teu relacionamento com o Senhor é imutável. Esse é o teu status diante de Deus, justificado por causa da justiça de Cristo, de sua obra, de sua pessoa. E esse relacionamento, essa reconciliação que já aconteceu de uma vez por todas, ela é imutável. Você não tem como perder esse status. Por isso é possível, é plenamente possível estar alegre o tempo todo. Apesar das tristezas,
Mas observe outra expressão que ele utiliza nessa própria sentença. Súplicas por todos vós. Se atente bem para isso. Aqui, meus irmãos, Paulo está usando a linguagem de Levítico. A ideia é de um sacerdote levando uma oferta ao altar para apresentar a Deus. A intercessão, orar a Deus em benefício de outros, que Paulo oferece a Deus, é seu sacrifício por eles. Ele está apresentando os filipenses diante de Deus pelo bem espiritual deles, como o sacerdote fazia com relação, na antiga aliança, com relação ao povo, levando ali a oferta. É o que Paulo está fazendo aqui como um sacerdote da nova aliança, um ministro ordenado por Deus na nova aliança, intercedendo ali já essas ações de graças pelo povo. Coração agradecido demonstrado por Paulo, que intercede pelos crentes, deveria caracterizar não apenas os ministros da palavra, mas todos nós. Mesmo em meio às adversidades, não devemos jamais, meus irmãos, deixar de orar uns pelos outros. Ao oferecermos orações intercessórias, veja um dos benefícios de fazermos isso. Além de cumprirmos o mandato do Senhor, um dos benefícios de nós orarmos em intercessão pelos outros, sabe qual é? Um dos benefícios é que a gente tira o foco de nós mesmos e demonstramos assim amor e preocupação pela vida e pela causa dos outros. Que remédio santo! Que remédio santo é a intercessão. Esse tipo de oração altruísta é um bom remédio, sim, para a sua alma, para a minha alma atribulada. Porque deixamos de olhar para nós mesmos e pomos o foco nos outros. Ou seja, você acha que só você tem problemas na igreja? Você acha isso? Só você tem problemas no casamento, com seus filhos, no seu trabalho, só você tem? Talvez você não pense isso, eu espero que não, porque isso seria o cúmulo do egoísmo. Todavia, por que agimos muitas vezes assim? Mesmo tendo a consciência de que há pessoas ao nosso redor que precisam de oração, de intercessão, agimos como se os problemas fossem só nossos, só nós tivéssemos um problema, ou problemas, apenas nós. Orar pelos outros é um bom remédio contra o egoísmo. E, além disso, pense nos outro benefício com relação à intercessão. Ora, o que foi que aconteceu com Jó? Livro que nós temos lido aqui durante as leituras do Antigo Testamento. Deus mudou a sorte de Jó quando ele estava orando pelos seus amigos. O que significa isso? Que quando nós oramos ao nosso Deus em favor dos outros, isso não significa que Deus esqueceu de nós, pelo contrário. Ele continua trabalhando em nosso favor. E aprove a Ele que através desse meio Ele também derramasse bênçãos sobre nós. Não, nós não devemos interceder pelos outros apenas com a motivação de receber alguma coisa em troca. Não é isso, é por amor às pessoas. Por amor aos nossos irmãos. Todavia, com consciência de que quando fazemos isso, Deus nos abençoa. A próxima sentença, ele segue pela vossa cooperação. Ele está dando graças a Deus pelos filipenses agora, pela cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia, desde quando ele esteve lá, pregando a palavra, em Atos capítulo 16, até agora. O terceiro sinal do coração amoroso do ministro Paulo, em reação aos outros, pode ser visto em seu incessante foco no Evangelho. Um incessante foco no Evangelho. Embora algemado a soldados romanos, o apóstolo mantém um olhar fixo sobre a mensagem salvadora do Senhor Jesus Cristo. Ele não perdeu de vista a missão de anunciar a mensagem da salvação. Esse é o seu foco. E é nisso que ele toca. Vocês, filipenses, têm cooperado desde o primeiro dia até agora com a pregação do Evangelho. A palavra aqui, cooperação, significa o ato de partilhar algo com outra pessoa. Essa parceria, meus irmãos, ocorre quando duas ou mais pessoas se envolvem no mesmo empreendimento. Por exemplo, o que aconteceu com Pedro, André, Tiago
e João. Esses 4 homens eram parceiros no mesmo empreendimento de pesca. Lá em Lucas capítulo 5, do 3 ao 11. Eles estavam literalmente no mesmo barco. Isso é muito semelhante ao que Paulo compartilha com os filipenses na obra do Evangelho. Embora separados por muitos quilômetros, eles permanecem em parceria como pescadores de homens e proclamadores da mensagem de salvação. Você talvez se questione, mas como é que pode isso? A distância? Estamos falando de um ministro e de membros da igreja, ainda que houvesse oficiais ali, mas Paulo está falando que toda a igreja de Filipos é cooperadora. Como é que eles podem estar no mesmo barco? Como eles podem estar cooperando com a mesma pregação do evangelho? Como isso é possível? Ora, de muitas formas. A igreja contribui, meus irmãos, orando pelos seus ministros, por exemplo. Quando Paulo saía a proclamar a palavra de Deus como missionário de Cristo, a igreja de Filipos certamente orava pelo seu ministro. E nesse sentido, era uma cooperadora da pregação do evangelho. Ou, por exemplo, com relação às ofertas, pois os filipenses são conhecidos por chegarem junto nesse aspecto. Nessa própria carta, Paulo vai agradecê-los por ofertas que eles enviaram. Por quê? Porque eles eram cooperadores da pregação do evangelho. E tantas outras formas, incentivo, se colocar à disposição, lutar lado a lado com o seu pastor ou com os seus pastores. Eles eram cooperadores, pregando a mesma fé evangélica, com suas vidas, com seu apoio ao ministério de Paulo. Lembre-se disso nessa noite. Nós estamos no mesmo barco, dedicados à mesma profissão de fé. E temos muita coisa em comum com nossos parceiros, independentemente de nossas diferenças quanto à língua, cultura e experiência. Ora, se isso é verdade com relação a outras igrejas, pare para pensar um pouco sobre isso. A Betel, a nossa igreja aqui, a igreja presbiteriana Betel, que é uma igreja visível de Cristo nessa terra, ela está em comunhão com todas as demais igrejas dessa terra, fiéis ao Evangelho de Cristo. Não só presbiterianas, eu digo quanto ao núcleo da fé. Estamos em comunhão. Podemos tratar esses irmãos como, de fato, irmãos. Então, se isso é verdade quanto à Igreja Betel aqui e outras igrejas dentro da nossa cidade, até fora do país, apesar da cultura, apesar da língua, apesar das experiências, se isso é verdade, quanto mais com relação a nós aqui nessa igreja local. Estamos literalmente no mesmo templo, no mesmo local. Quais são as implicações disso? Quando alguém deixa de ser cooperador com a fé evangélica, com a pregação da palavra de Deus, ele rema de forma contrária dentro do barco. Alguns chegam a ser mais audaciosos e fazem um furo no barco, tentando afundá-lo. Isso pode ser visto através de falsos ensinos dentro de uma igreja, isso pode ser visto através de disseminação de contendas, isso pode ser visto de tantas formas. O barco, estamos no mesmo barco, e se não remarmos juntos, não trabalharmos juntos, não estivermos juntos, o naufrágio é garantido, a não ser que Deus se apiede de nós. Veja a necessidade de uma unidade, de uma cooperação sincera, verdadeira, entre ministros e ovelhas, entre liderança e liderados, ambos cooperando no Evangelho. Já falei isso pregando um outro sermão em Filipenses aqui, falo isso por graça do Senhor Deus, com sinceridade. Meus irmãos, se não fosse vocês, pela vida de vocês com relação a muitas coisas na minha vida, no meu ministério. Se não fosse as orações dos irmãos, se não fosse o apoio financeiro dos irmãos, se não fosse toda a ajuda, se não fosse isso, você acha mesmo que quando o ministro, no meu caso, o futuro ministro, vem ao púlpito a pregar a palavra,
não existe toda uma gama de coisas, de pessoas, sustentando esse ministério? Com certeza. Então, todos vocês que oram, que contribuem financeiramente, que cooperam de alguma maneira, todos vocês são participantes na pregação do evangelho desta igreja local. Que honra, que privilégio temos dado pelo nosso Deus. O apóstolo Paulo segue, e na próxima sentença ele cita um outro aspecto importante aqui, demonstra no seu coração amoroso. Ele fala: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Em quarto lugar, vemos o coração amoroso de Paulo na esperança confiante que ele tem em relação aos filipenses. Uma esperança confiante, por estar convencido de que eles são genuinamente convertidos a Cristo. O apóstolo vislumbra na vida deles a certeza de um bom futuro. Essa obra, meus irmãos, que Deus começou neles, teve início quando o novo nascimento os vivificou em Cristo. Isso aponta para o passado, quando pregou ali o Evangelho em Filipos pela primeira vez. Deus lhes abriu o coração e eles creram no Evangelho. O que Deus começou, o apóstolo está convicto, ele há de terminar. É um encorajamento pastoral que está acontecendo aqui. Ele garante aos filipenses que eles serão guardados até o fim e nunca cairão da graça. A Confissão de Fé de Westminster, a nossa Confissão de Fé, no seu capítulo 17, se tiver com ela aí, pode abri-la. Capítulo 17, a Confissão de Fé de Westminster. Parágrafos 1 e 2. Da perseverança dos santos. Parágrafos 1 e 2. O que Deus aceitou em seu bem-amado, os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e estarão eternamente salvos. Essa perseverança dos santos não depende de livre arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito de intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito, da semente de Deus neles e da natureza do pacto da graça. De todas essas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. O que nossos pais estão aqui ensinando é exatamente o que Paulo está dizendo em Filipenses 1, versículo de número 6. Uma vez salvo, salvo para sempre. Quem é que se afasta do Evangelho e nunca mais volta? Quem é que cai e até chega à apostasia? Quem, irmãos? Aqueles que nunca conheceram a Cristo. Podem ter tido um encontro aparente, podem ter tido alguma mudança no seu caráter, no sentido externo, alguma coisa visual ali, mas não houve conversão verdadeira. Só cai no sentido último e final da palavra aqueles que nunca tiveram a obra de Deus começada neles. Porque senão, então, a palavra de Deus não estaria falando a verdade aqui. E Deus não pode mentir. Veja o problema do argumento dos arminianos e de outros grupos que dizem que alguém pode perder a salvação. Então, se alguém pode perder a salvação, como é que esse texto do versículo 6 tem que ser lido? Tem que ser lido assim: eu acho, talvez, pode ser que aquele que começou a boa obra consiga completá-la. Se o vosso livre-arbítrio deixar, se vocês não caírem, se vocês não fizerem alguma coisa, talvez, pode ser, ele complete a obra. Sim, irmãos, pode parecer algo bastante pesado, como eu estou falando aqui, mas entenda, se o versículo aqui não significa isso que eu acabei de explicar, quanto a garantia, a certeza da perseverança dos santos, essa é a leitura que você precisa fazer. Não há certeza de completar a obra. Não há.
Se essa não é a interpretação do texto. Deixa eu colocar em termos mais claros. Não somente o arminiano, mas qualquer um que nega a salvação assegurada por Deus de uma vez por todas, naqueles que ela aconteceu de fato, quem nega isso, está dizendo o seguinte, em outras palavras: a obra que Deus começou, Ele pode não completar. A obra que Deus começou na vida de alguém, Ele pode não completar. Vai depender de algumas circunstâncias. Ele pode não completar. É possível que Ele não complete. Nada poderia ser mais mentiroso do que isso. Não é isso que o texto diz? Estou plenamente certo. Estou plenamente certo. Ele está falando inspirado pelo Espírito de Deus. Estou plenamente certo. Que aquele que começou a boa obra em vós, Ele vai completá-la. Por que é que Ele não começou? Por que é que Ele não completou em algumas pessoas? Porque Ele nunca começou. Por que Ele não completou em algumas pessoas? É porque Ele nunca começou. Porque em quem Ele começa, Ele termina. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o nosso Deus, soberanamente, tudo que Ele começa, Ele termina. Ou você não lembra de Gênesis? Ficou alguma coisa inacabada? Ficou alguma coisa por fazer? Ele fez tudo no espaço de 6 dias. Perfeitamente. Tem alguma coisa por fazer ainda quanto ao sacrifício de Cristo? Os papistas dizem que sim, né? As missas repetidas, o sacrifício sendo refeito e refeito e refeito e refeito. Há alguma coisa para completar da obra de Cristo? Se você falar isso, será a pior das blasfêmias. E vai contrariar o que Ele mesmo disse: está consumado. Da mesma forma, é a obra da salvação quando Ele opera na vida de alguém. Quando Ele regenera alguém, quando Ele traz essa pessoa dos mortos para a vida. A boa obra que Ele começou, Ele vai terminar. Que encorajamento para você nessa noite. O pastor, apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, te consolando essa noite. Quais são os teus muitos pecados? O Senhor te lembra. Eles não podem impedir a obra que eu comecei em você. Quais são os teus problemas? Quais são as coisas que você coloca diante de mim e acha que por causa disso nada pode impedir? Isso não é um chamado à negligência, a um estado de mornidão, de você ficar parado. Não. A própria palavra de Deus fala da nossa responsabilidade, fala de nós usarmos os meios de graça, fala de tudo isso. Só que nada disso repousa a tua segurança, crente. Nada disso. Não é no que você faz, não é no que você pensa, nada disso. Nada disso garante o completar da obra de Deus na tua vida. Sabe o que garante? Deus, soberanamente, o seu Santo Espírito regenera, converte o coração, nos justifica, nos dá o dom do arrependimento, da fé, nos mantém firmes na caminhada, em santificação, mesmo que nós venhamos a cair em muitos momentos, e a cair gravemente, não deveríamos, mas é possível que aconteça. Nós não permanecemos caídos. Não permanecemos caídos. Por quê? Porque o mesmo Deus nos levanta. Ou você não lembra de Romanos capítulo 8? Aqueles a quem dantes Deus conheceu, a estes Deus justificou, predestinou. A estes Deus chamou, também justificou e glorificou. Glorificou? Isso ainda vai acontecer. Pois bem, isso é tão certo que Paulo pode afirmar categoricamente: glorificou. Ele vai te glorificar. Você terá um corpo e alma semelhantes ao de Cristo, glorificados. A boa obra que Ele começou, Ele vai concluir. A próxima sentença do texto, o apóstolo Paulo diz: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós,
porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Em quinto lugar, Paulo expressa sua profunda afeição pelos filipenses. Esse afeto aqui de Paulo é um afeto caloroso, mas não é uma emoção passageira, na superfície do coração. Ao contrário, meus irmãos, é um sentimento profundo que se mantém por anos. Tem passado uma década aqui, como eu já citei. Como duas peças de metal soldadas uma à outra. Todo o seu ser está preso a eles pelo vínculo inquebrável do Espírito Santo. É notável que Paulo se sinta dessa maneira em relação a, veja a palavra, todos. Todos eles. Esse amor é um amor inclusivo, e não me tome aqui como usando a palavra como tem sido usada nos nossos dias. Amor inclusivo de uma forma pecaminosa, chamando de amor aquilo que não é amor, mas é abominação diante de Deus. Mas amor inclusivo aqui no sentido de que não exclui ninguém que faz parte do povo da aliança. Ele revela com isso o seu grande coração em relação aos filipenses. Ele valoriza cada um dos crentes como um troféu da graça. Não dos seus méritos, não dos seus empenhos, ainda que ele tenha trabalhado por eles e ainda trabalhe por eles. Mas em última instância é Deus quem está sustentando a fé dos filipenses. Sim, ele não pode rejeitar aqueles que o Senhor aceitou. Ele segue: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Atente-se para essa expressão, terna misericórdia, ou também pode ser traduzida como afeição. Significa literalmente, como diz um comentarista, intestinos ou órgãos internos. Paulo usa uma metáfora para transmitir de forma vívida a profundidade de sua afeição por eles. Essa intensa afeição por outras pessoas que Paulo demonstra aqui deve marcar não a vida de um pastor, de um ministro, mas de todos os crentes. Devemos fazer mais do que simplesmente aturar outros crentes. Precisamos ter amor por eles. E qual é a ideia do apóstolo Paulo aqui? Ele os ama do mais íntimo, do mais profundo do seu ser. É assim que eu amo vocês, filipenses. Assim um pastor deve amar a sua igreja, a igreja amar o seu pastor e amar uns aos outros. O pastor presbiteriano James Montgomery Boyce escreveu o seguinte acerca disso: não basta tolerar outros cristãos, é preciso gostar da companhia deles. Além disso, essa comunhão deve estar em constante expansão para incluir outros cristãos, até mesmo aqueles que jamais encontramos, mas a quem estamos unidos para sempre no Senhor. Sim, não importa o quanto sejamos doutrinariamente sãos, nossa teologia, nossa doutrina, se não tivermos amor, seremos, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13:1, como o metal que soa ou como o prato que retine. Sem amor pelos outros, independentemente do quanto estamos envolvidos em atividades cristãs, não somos nada. Não somos nada. Isso uma coisa não anula a outra. É claro que você deve se envolver, conhecer cada vez mais a Deus, a boa teologia reformada, contudo, com amor. E esse amor demonstra ações de graças pela vida dos nossos irmãos. Eu pergunto a você, como iniciei essa primeira parte do sermão, antes de passar para a segunda pergunta novamente. O seu coração é agradecido diante do Senhor? E aqui eu não falo apenas pelo que você tem como posses, grato a Deus pela sua família, mas eu quero lhe perguntar quanto a você ser grato ao Senhor Deus pelos seus pastores, pelos seus presbíteros, no caso, seu pastor, temos o pastor Aldenor, pelo seu pastor, pelos seus presbíteros, pelos homens que Deus comissionou para lhes ensinar. Você é grato a Deus por eles? Você é grato a Deus pelos seus irmãos, por essa igreja? Veja, por mais problemas que nossa igreja tenha, como todas as outras, devemos ser gratos a Deus por isso, por nossos irmãos. Mas, em segundo lugar, o apóstolo Paulo também nos ensina, meus irmãos, a intercedermos. Ele nos dá o exemplo aqui, do versículo 9 ao versículo 11. O coração pastoral de Paulo nos revela
ele se revela aqui em sua preocupação com o crescimento espiritual dos filipenses. O que ele deseja especificamente para eles está registrado nesses versículos, de 9 a 11. E eu quero que você observe bem o que nós vamos fazer agora. Há aqui um tratado da natureza dessas orações em favor da amada igreja de Filipos. E a principal característica que permeia os versículos 9 a 11 é o desejo de que o amor que eles têm uns pelos outros aumente cada vez mais. É isso que permeia os versículos 9 a 11. Observe essa linha. O amor que eles têm uns pelos outros aumente cada vez mais. Veja, primeiro, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Primeiro nós temos aqui, nessa oração que Paulo está fazendo, essa intercessão pelos filipenses, a prioridade do amor. A prioridade do amor. Paulo ora para que os filipenses tenham mais amor uns pelos outros. A prioridade que ele dá ao amor fraternal é reiterada também em outras sessões introdutórias, em outras cartas. Você vê isso em Efésios capítulo 1, versículo 15, Colossenses 1, versículo 4, 1 aos Tessalonicenses 1, 3, 2 aos Tessalonicenses 1, 3. Paulo frequentemente fala dessa prioridade do amor fraternal. Esse amor pelos irmãos crescerá em decorrência do aprofundamento do amor deles por Deus. Ou seja, quanto mais os filipenses amassem a Deus, mais eles amariam uns aos outros. Essa prioridade que Paulo dá ao amor por outros crentes deveria ocupar não apenas as orações deles, mas também as nossas. Você se lembra da última vez que você orou por isso? Que você priorizou em suas orações, em suas intercessões, amor fraternal? O amor pedido de amor aqui que nós podemos fazer a Deus em benefício de outros cristãos é aquele amor que primeiramente foca no Senhor Deus, crescendo em amor para com Deus, para somente, posteriormente, crescer uns para com os outros. Deixa-me tentar isso um pouco melhor. Quando alguém demonstra falta de amor para com o seu próximo, especialmente seu irmão em Cristo, ele necessariamente já está demonstrando um problema para com Deus. Por quê? Porque não é possível amar ao próximo sem primeiro amar a Deus. Paulo ressalta essa prioridade, meus irmãos, aqui, num outro texto, bastante famoso. 1 Coríntios 13, 13. Portanto, agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Onde o amor pelos irmãos aumenta, a igreja é semelhante ao céu. Disse, aqui é uma citação de um comentarista, uma crescente capacidade de amar os outros é o que devemos pedir em oração para a nossa própria vida espiritual. Em segundo lugar, em pleno conhecimento e toda a percepção, ele diz, em pleno conhecimento e toda a percepção. Aqui nós temos, depois da prioridade do amor, na oração, nós temos a precisão do amor. Calvino explica que pleno conhecimento e todo conhecimento significa total e completo. Não um conhecimento de todas as coisas. A expressão pleno conhecimento, no original, não se refere ao mero conhecimento cerebral dos fatos, mas significa um entendimento da vida das pessoas que vem do coração, consegue perceber suas necessidades mais íntimas e sabe qual é a melhor maneira de supri-las. Paulo não está orando para que os filipenses fiquem mais espertos, e sim para que se tornem mais sábios no cuidado uns pelos outros. O que ele pede, meus irmãos, em suas orações é compaixão e não cognição. Ele pede que lhes seja dado um discernimento espiritual para que saibam como amar melhor. Como assim? A precisão do amor aqui envolve o seguinte: você ama o seu próximo, ama os irmãos em Cristo e tem que ter esse conhecimento, essa maneira, esse discernimento entre as coisas, quando você ama o seu irmão, demonstrando conhecer as suas necessidades e atendê-las. Deixa eu dar um exemplo. Tem alguém na igreja, só um exemplo, tá, irmãos? É uma hipótese aqui, uma situação hipotética.
Tem alguém na igreja, um irmão na igreja, que ele está com um problema financeiro grave, não por conta de pecado, mas simplesmente aconteceu uma circunstância difícil em sua vida, perdeu o emprego, está passando necessidade. E aí nós, podendo ajudar, nós não ajudamos e apenas dizemos assim para ele: vamos orar por você. E não fazemos nada, não há nenhum movimento de tentativa de ajudar, financeiramente falando, nada. Simplesmente damos com os ombros, esquecemos e dizemos que vamos orar. Sim, devemos orar. Mas o amor fraternal envolve também ser preciso, conhecer a necessidade do outro e assim supri-la dentro de nossas condições. Todo cristão deve orar para que outros crentes tenham o mesmo entendimento e discernimento que vem do coração. Terceiro, para aprovar as coisas excelentes. Prioridade do amor, precisão do amor e agora o lucro do amor. Para aprovardes as coisas excelentes. A palavra aprovar no original designava um método usado para testar metais e moedas, para saber se estavam de acordo com certos padrões. Isso significa que Paulo está orando para que eles possam discernir o que é excelente no amor aos outros. Isto é, para que eles possam saber quais necessidades excedem todas as outras. Paulo ora fervorosamente para que seus irmãos saibam o que é o melhor, o que é o excelente. Quarto, a pureza do amor. E ser sinceros e inculpáveis. O verdadeiro amor requer coração e vida puros. A palavra sincero, meus irmãos, provém aqui de duas palavras, que significam sol e julgar. O comentarista diz que ela era usada para descrever uma peça de louça fina que era examinada à luz do sol e julgada perfeita, sem nenhuma rachadura. Nos tempos antigos, comerciantes desonestos usavam cera para esconder as falhas da louça cara. O teste da louça para saber se era realmente valiosa era feito segurando-o contra a luz do sol. Essa palavra, portanto, indica uma vida autêntica de integridade. Denota um amor que é real e que, quando em contato com o calor de uma situação difícil ou de uma pessoa difícil que requer sacrifício e compromisso, não derrete. Fala de um caráter que não quebra sob pressão. Paulo ora para que não haja falhas de caráter nem amor fingido entre os filipenses. Não deve ficar escondido por uma máscara de religiosidade. Eles não podem ser de um jeito no domingo, na igreja, e de outro na segunda-feira, no trabalho. Não deve haver incoerência entre o que eles confessam, creem e como vivem. Todas as áreas da vida precisam encaixar-se num todo harmonioso. Essa é a ideia de integridade pessoal ou inteireza espiritual. Paulo também ora para que os filipenses sejam irrepreensíveis. Essa palavra significa literalmente não tropeçar. Paulo roga que em sua caminhada cristã os filipenses não incorram em nenhum fracasso moral que os faça tropeçar ou provocar tropeços. Contudo, em termos positivos, ser irrepreensível significa buscar a santidade pessoal para não causar escândalo aos outros por causa de alguma queda de natureza moral. Esse tipo de integridade moral, pessoal deve marcar a vida diária de todo cristão. Nosso amor será manifesto se vivermos de um modo que não provoque tropeços na caminhada cristã. Tem sido esse o proceder? Tem sido esse? Como Paulo roga aqui pelos filipenses, caminhando nessa peregrinação da vida cristã, procurando pela graça de Deus não causar escândalos e orando pelos seus irmãos da mesma forma. Próximo, Paulo diz: para o dia de Cristo. A mesma expressão que ele utilizou no versículo 6. Nós temos aqui diante de nós a perseverança do amor. Eles devem perseverar nesse amor, abnegado até o fim. Sempre há muito a melhorar em paciência e perdão. Sempre. O comentarista famoso William Henriksen comenta, diz aqui: a vida inteira deve ser uma preparação para aquele grande dia.
Pois esse será o dia em que o verdadeiro caráter da vida de cada ser humano será revelado, e todos serão julgados segundo as suas obras. Precisamos perseverar no amor de Cristo e no amor um pelos outros. E naquele dia, no dia de Cristo, diante dele, onde não tem como nós usarmos nenhum tipo de máscara ou alguma coisa que esconda, será revelado se de fato perseveramos em amor. Ou seja, além de todas as razões e motivações que você tem para amar a Deus e ao seu próximo, eis mais uma aqui. Persevere em amor, porque você prestará contas, assim como eu, a Cristo, se não procedermos dessa forma. Paulo ainda segue e diz assim: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. Agora Paulo menciona como é que esse amor é produzido. Como é que ele pode ser produzido, meus irmãos? Ora, esse amor aqui é produzido mediante a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. O ato de nós depositarmos nele fé em Cristo, é a causa. E amar é o próximo. Amar ao próximo é o efeito disso. Sim, o renascimento em Cristo, por meio do seu Santo Espírito, é a raiz disso. E o amor, o fruto. Em outras palavras, quando somos convertidos a Deus por meio de Cristo, quando estamos em Cristo, essa é a raiz. O fruto disso é o amor. É o amor. Assim como Paulo só poderia demonstrar a alegria verdadeira para com os filipenses pela obra do Espírito Santo, como eu citei em Gálatas 5:22, assim também Paulo só pode amar os filipenses e nós só podemos amar uns aos outros pela obra soberana de Deus em nossas vidas. Colocando de outra forma, quando o amor que nós temos uns pelos outros é sincero, é verdadeiro, é um testemunho, é mais um testemunho da conversão que Deus fez em nós. Isso não significa dizer que não haverá problemas, que nós não teremos, inclusive, dificuldades em exercer esse amor muitas vezes, porque somos pecadores, isso vai acontecer, esse conflito. A nossa carne muitas vezes vai relutar contra isso. Mas a obra de Deus prevalece. E esse amor, esse fruto, ele é ressaltado, ele vai ser evidenciado se formos convertidos. O nosso novo coração, o novo coração que você recebeu, o transplante espiritual que você recebeu, o coração de pedra foi retirado, um de carne espiritual, onde o Espírito Santo de Deus habita. Sim, quando isso aconteceu, esse novo nascimento, ele produz amor por outros crentes. Esse fruto de justiça prática é mais do que evidente na vida dos verdadeiros crentes. Tem sido esse o testemunho? O apóstolo Paulo encerra dizendo assim: para a glória e louvor de Deus. Agora ele chega ao pináculo do amor. À medida que esse amor de uns pelos outros cresce no coração dos filipenses, sua vida espiritual sobe ao nível mais alto. Isso resulta em honra a Deus. Como disse certo comentarista, esse é o sumum bonum da vida cristã. Ou seja, o maior bem da vida cristã. O alvo das orações intercessórias de Paulo pelos filipenses é o louvor e a glória de Deus. Tal afirmação, meus irmãos, abrangente, significa que toda atividade deve ser orientada por essa paixão suprema. O crescente amor mútuo de uma igreja traz grande louvor a Deus. Acerca disso, o puritano Thomas Brooks escreveu: o alvo da alma obediente em suas orações e louvores, no falar e no caminhar, no dar e no receber, em seu viver e afazeres, é a divina glória. Para isso fomos criados. Para isso fomos salvos.
Para isso nós demonstramos amor para Deus e para o nosso próximo, para com o nosso próximo, para a glória e para o louvor de Deus. Só Deus é digno de todo louvor. E como sabemos, Ele não dividirá a sua glória com nenhum outro. E nós jamais devemos insinuar, jamais, por nossa forma de viver, que Ele tem que fazer isso. Em tudo que fizermos, a busca e a promoção da glória de Deus devem ser nossa única paixão. Eis a razão maior porque nós amamos o nosso próximo. Visamos glorificar a Deus. Porque o amamos. Se o amamos, buscamos não a nossa, mas a sua glória. E buscamos a sua glória, amando o nosso próximo. Tem sido esse o modo de agir? Sua forma de viver? Não por seus esforços, simplesmente, mas pela obra de Deus na sua vida? Pelo que Cristo já fez por você? Ou você quer uma demonstração maior de amor do que Deus fez por nós em Cristo Jesus? Quantos poemas e canções foram escritas falando desse amor? Que você já leu e já cantou, já ouviu. Que amor! O amor de Deus Pai para conosco, mediante Jesus Cristo, que é o amor do Filho também por nós, e também é um amor do Espírito Santo, porque a Santíssima Trindade nos ama. E já demonstrou isso de várias formas, sendo o ápice disso a obra de salvação. Quem experimentou esse amor, como pode não amar o seu próximo? De fato, meus irmãos, o ministério pastoral não é para meninos, não é para crianças. Trata-se de um trabalho que requer esforço, dedicação, empenho, firmeza e uma pele verdadeiramente grossa. Contudo, isso não anula a necessidade de sensibilidade no pastorado. O pastor precisa amar as suas ovelhas, demonstrando gratidão a Deus por suas vidas e intercedendo por elas. É o que Paulo faz aqui. Como ministro do Evangelho, ele rende graças a Deus pelos filipenses e intercede por elas. Ele segue o modelo do bom pastor de João capítulo 10, que dá a sua vida pelas ovelhas, que agradece a Deus pelas suas ovelhas, que intercede por suas ovelhas, porque o bom pastor tem feito isso por nós, até o dia de hoje. Mas não espere isso somente dos ministros do Evangelho, porque esse exemplo de Cristo, o bom pastor, que Ele nos dá, e não só o exemplo, Ele mesmo nos ama, como eu já falei aqui, não é apenas para Paulos, Pedros, Joões, para os pastores, para Reverendo Aldenor e outros, não. É para todos nós. Todos nós. Antes de cobrar amor, demonstre amor. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te rendemos graças. Damos louvor a Ti, Senhor. Glória e mais glória somente ao Senhor, ao Teu santo nome nessa noite. Senhor, muito obrigado por ouvirmos Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito falar aos nossos corações, pela iluminação que o Senhor Deus nos concede, pela Tua boa obra que o Senhor já começou em nós e que vai sim completá-la até o dia de Cristo. Nós cremos nisso, Senhor, e sabemos que somos fortalecidos e assegurados pela Tua boa mão que nos sustenta, que não permite que nenhuma ovelha do Senhor se perca. Nós cremos nisso, ó Deus, e Te clamamos, ó Deus, que continue a nos segurar, a nos manter firmes, a perseverarmos até o fim. E que essa perseverança, ó Deus, seja marcada assim, por ações de graças ao Senhor, por intercessão pelos nossos irmãos, por amor ao Senhor e ao nosso próximo. Oramos assim, ó Deus, orando desde já pelos ministros do Evangelho, pelo pastor dessa igreja, nosso pastor Aldenor, pelos presbíteros e por todos nós, para que o Senhor Deus aumente cada vez mais esse amor em nosso meio. Não fingido, mas em verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém.